Saudações a todos vocês, meus irmãos, que estão aí acompanhando mais um estudo na presença do Senhor. Eu creio, pela fé, que o Senhor está aqui conosco, estudando mais um tema maravilhoso. Vamos aguardar alguns irmãos a entrar na live. Eu sei que o YouTube está notificando os aparelhos, né? Aqueles que se inscreveram no canal, aqueles que ativaram o sininho, o YouTube, a plataforma, vai notificar vocês. E eu quero deixar um recado para vocês que, por favor, se inscreva no canal. Aqueles que não são inscritos, por favor, deixe sua ajuda no canal, se inscrevendo, deixando seu like e o seu comentário. E também tem uma aba aí, pertinho do está escrito, do ladinho do nome do canal, está escrito Seja Membro. Quem vai ser o primeiro membro desse canal maravilhoso. E através de você virar membro do canal, vocês também vão acessar o canal do WhatsApp para ter um estudo mais aprofundado, mais detalhado das profecias. Então, eu aconselho vocês e recomendo, se inscrevam no canal e também seja membro do canal, que também vai ajudar, né, a obra a avançar cada vez mais na presença do nosso Pai Celestial e também contribuir para o avanço do reino. Então, meus irmãos, hoje vamos falar sobre Oséias 1 e 2. As últimas notícias para a mãe, ou seja, a igreja do Senhor é a mãe desses leigos que vão estar anunciando o evangelho. E através desse estudo a gente vai compreender o que Deus está querendo nos dizer através dessa parábola. Hoje, nessa live, a gente vai deixar qualquer superstição, qualquer tradição de lado, porque através de um assim diz o Senhor, aquilo que Oséias recebeu, de acordo com a palavra de Deus, é numa linguagem simbólica. Se vocês acham que não é numa linguagem simbólica, deixe nos comentários também. Se você tem alguma passagem da palavra de Deus que afirma, que mostra que não é literal, ou que é literal, deixa aí também nos comentários. É bom ter a contradição, para que a gente venha a estudar e mostrar uma assim diz o Senhor, para que a palavra de Deus seja exaltada. Vamos aguardar mais um pouco, a gente vai fazer uma oração para iniciar essa live. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, aqueles que vão acompanhar a live depois. Vocês são muito bem-vindos. Por favor, parar um tempinho para a gente estudar essa mensagem. No futuro, muito próximo, a gente vai agradecer a Deus e vai agradecer o próximo, através desses canais que está pregando uma mensagem do selamento. A gente vai ser eternamente grato. Por quê? Porque através dessas mensagens, Deus selou o seu povo para estar protegido no seu reino. Então, meus irmãos, eu quero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, por favor, compartilhe essa live para outros irmãos de fé. Eu sou o irmão Tiago, obreiro voluntário da Mensagem do Selamento, aqui nesse canal Estudo Profético Avançado para Adventistas. Deixe o seu comentário aí, deixe o seu like e a gente já vai iniciar o nosso estudo. Sem mais delongas, antes de a gente abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração na presença do Senhor para pedir a bênção e também a proteção de mais um estudo. Vocês que puderem ficar de joelhos, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido que está no céu, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso de poder e de justiça. Que o Senhor, mais uma vez, Pai, esteja conosco nessa live, nesse estudo, derramando as tuas bênçãos, derramando o teu querer efetuar em nossas vidas. Que a gente venha compreender essa mensagem e que qualquer erro, qualquer tradição, qualquer interpretação particular seja derribado e subjugado pelo assim diz o Senhor. Está escrito. Através desse estudo, Pai, te pedimos que o Senhor possa nos mostrar a verdade através desses simbolismos, dessas mensagens que o Senhor enviou para o seu profeta. O que o Senhor está querendo nos dizer através dessa parábola, através dessas visões que o Senhor enviou para o seu profeta. Que o Senhor nos ajude a entender esse assunto, que o Espírito Santo esteja em nosso lar, em nosso ser, para que a gente venha compreender essa mensagem que vai ser passada aqui. Te pedimos também proteção especial e também abençoe cada
pessoa que vai assistir esse estudo. Cada irmão, cada irmã que vai estar acompanhando esse estudo depois. Que o Senhor possa converter o coração e mostrar a verdade presente para cada um de nós. Te pedimos agora, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos dar início ao nosso estudo. Vocês que estão aí também no WhatsApp, quero saudar vocês, Deus abençoe vocês. Vamos estudar Oséias 1 e 2. E, através desse estudo, a gente vai compreender o que o Senhor falou através do seu mensageiro, o que Deus deu a ele em visão para mostrar ensinamentos importantes para nós. O que está aí bem na telinha que vocês estão acompanhando. Se tiver algum problema de áudio, deixa nos comentários. Se tiver alguma imagem diferente ou com problema na imagem, na tela, deixa no comentário para que a gente venha estar corrigindo, né? Para que não venha o estudo ficar ruim de entender e também de compreender. Porque o povo, a teologia, esconde de todos nós a verdadeira interpretação profética desses 2 capítulos de Oséias. O porquê? Por que a teologia esconde, a nova teologia esconde? Infelizmente, temos ouvido e estudado em muitas literaturas do nosso povo que o Senhor que a família descrita em Oséias capítulo 1 e 2 se trata de uma família real ou literal. Eu já vi vários artigos, eu já vi vários ensinamentos, estudos referente a esse tema. E é passado para nós de que o profeta teve não uma simbologia, mas a situação narrada em Oséias 1 e 2 era literal e Deus permitiu, o Senhor Deus permitiu que o profeta passasse por essas circunstâncias para mostrar uma lição para o seu povo daquela época e para os povos de as outras gerações. Mas será que Oséias teve que casar com uma prostituta, literalmente? Aguentar a vergonha da sociedade onde ele morava? Será que os filhos de prostituição que sua esposa adúltera teve como fruto de seus adultérios e prostituições é literal? Muitas folhetos da lição da escola sabatina até ensina que é dessa forma. É assim que Deus permitiu o profeta a se misturar com essa meretriz. Mas será que realmente se casou com uma meretriz? O que diz uma assim do Senhor? O que diz o Espírito de profecia? A gente tem que sempre basear os nossos estudos, os nossos ensinamentos, com uma assim diz o Senhor. Por quê? De acordo com a lei e o testemunho. Porque se eu não fizer os meus estudos baseados com uma assim diz o Senhor, eu vou começar a inventar e interpretar essas profecias com o que eu penso, o que eu acho. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser, com certeza, eu tenho que ser aqui só a Escritura. Só a Escritura. Então, somente a Escritura, a palavra de Deus, que pode me ajudar a entender esse assunto profético e o que Deus está querendo me mostrar através desse ensino maravilhoso. Agora, para a gente entender, vamos lá, vamos para o próximo slide, que esse aqui é só uma introdução para a gente entender um pouquinho se é uma linguagem simbólica ou literal. Deixa nos comentários. Você acredita que Oséias 1 e 2 é literal ou simbólico? E também, se você já recebeu algum estudo dizendo que é literal, pode deixar no comentário. Quero já agradecer a presença dos irmãos. A irmã Leonida sempre está conosco. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe você. Irmão Sidney, Deus abençoe você também, né? Você é um instrumento na mão de Deus para espalhar a mensagem. Deus abençoe você também. E a irmã Cristiane também sempre está conosco na live, nos ajudando e também comentando, assim como a Leonilda e também o irmão Sidney. Muito obrigado, minha irmã, pela sua presença. Boa noite, graça e paz.
Então, vamos ver se, de acordo com o Espírito de Profecia, aquela passagens de Oséias 1 e 2 é literal. Será que aquilo que o profeta recebeu do Senhor foi literal? O profeta foi levado a casar com uma prostituta e assim ter filhos de prostituição e assim por diante. Será que é isso mesmo? Mais uma irmã, Luciene Brito, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe você e sua vida. Graça e paz. Espero que venha acompanhar as lives. Se inscreva no canal se você não é inscrita, para você não perder nenhum estudo. Agora, o Senhor está permitindo que um profeta de Deus venha a fazer esse tipo de abominação? Será que é isso? Será que a gente chegou ao ponto de interpretar as coisas no literal, onde Deus fala que não é literal? Mas eu vou respeitar, respeitar o comentário de todos. Pode comentar aí sem problema, mas tem que ter uma base, uma assim diz o Senhor. Porque se não tiver, o assim diz o Senhor vai ganhar, vai sobressair nos seus comentários se não tiver base bíblica. Então, o Senhor está declarando, através dessas passagens de Oséias 1 e 2, que ele não está se referindo à literalidade dessas passagens. Por quê? Porque o espírito de profecia não dá margens para isso. Mas, infelizmente, muitos de nós, adventistas, vai fechar os ouvidos para essa verdade, mesmo escrita. Vai fechar os olhos e vai seguir a interpretação particular, porque cada um é livre a escolher o que quer seguir. De acordo com o Espírito de Profecia, o Senhor declara que o Senhor usou uma linguagem simbólica para com o profeta, mostrando figuras, visões, não literal. Por quê? Isso está em Profetas e Reis, página 154. Está na telinha aí para vocês. Eu creio que vocês estão vendo bem perfeitamente. Se não tiver, pode deixar nos comentários que a gente vai organizar e tentar arrumar para vocês. Em linguagem simbólica, Oséias põe perante as 10 tribos o plano de Deus de restauração em favor de toda alma penitente que se unisse com a sua igreja na terra. As bênçãos asseguradas a Israel nos dias de sua lealdade a ele na terra prometida. Eu vou esmiuçar, eu vou esclarecer isso aqui para que não tenha dúvida nenhuma. De acordo com a mensagem profética, de acordo com a mensagem inspirada, Profetas e Reis, página 154, vou ler novamente. Em linguagem simbólica, não literal. Devem ser obedientes àquilo que está escrito. Em linguagem simbólica, Oséias põe perante as 10 tribos o plano de Deus de restauração em favor de toda a alma penitente que se unisse com sua igreja na terra. As bênçãos asseguradas a Israel nos dias de sua lealdade a ele na terra prometida, referindo-se a Israel como aquele a quem ele ansiava por mostrar misericórdia. O Senhor declarou: eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhes falarei ao coração, e lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Percebe que esse vale de Acor aí tem um significado, purificação da igreja. Por isso que o Senhor não vai permitir que a igreja caia, porque Deus vai dar esperança para ela através desse vale de Acor antitípico. E assim continua o relato da inspiração. Ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal, meu Senhor. E da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em memória. Profetas e Reis, página 154. Louvado seja Deus, através da inspiração, à luz
através da inspiração, a luz menor, que vem ampliando mais o assunto da luz maior, deixa claro, em linguagem simbólica, Oséias põe perante as 10 tribos o plano de Deus de restauração, mostrando, contando desde do Antigo Testamento, a igreja, e também contando o Novo Testamento, como o povo ia se comportar através de muitas gerações, a sua igreja, como que ela estaria, o seu estado espiritual. Jamais o profeta, jamais Deus ia colocar o seu profeta numa situação tão deplorável como essa, tão suja, tão imunda. Por quê? Porque, de acordo com a palavra de Deus, eu vou colocar no próximo slide aí, a palavra de Deus informando isso. 2 Coríntios, capítulo 15 até 19. Olha só o que diz a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, jamais vai deixar o seu profeta a se casar com uma meretriz, porque seria algo ilógico contra os princípios bíblicos. Olha só o que diz 2 Coríntios. Não sabeis, vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne, mas os que se ajuntam com o Senhor é o mesmo espírito. Fugir da fornicação, todo o pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 2 Coríntios deixa bem claro que jamais Deus ia permitir que o seu povo, que o seu profeta, que os seus discípulos fizesse tais coisas, como é narrado aí, Oséias 1, capítulo 1, né, e capítulo 2. Não podemos encaixar isso como se fosse literal, meus irmãos. Não tem como, isso é impossível. Porque no Antigo Testamento Deus permite, e no Novo Testamento aí já mudou, agora podemos casar com a meretriz? No Antigo Testamento podia, agora no Novo Testamento não pode? Se eu afirmo que o profeta Oséias casou com uma meretriz e teve filhos com ela, com uma prostituta, então está liberado. Não podemos fazer isso? Misericórdia. Não podemos fazer, tentar distorcer a palavra de Deus e tentar usar isso aí para dizer que o profeta teve casamento com a meretriz, filhos com ela. Não. De acordo com o Espírito de Profecia, em uma linguagem simbólica, Deus propôs, através daquela visão, mostrar a restauração das 10 tribos e também mostrar a restauração do seu povo de todas as gerações, contando a história por completo. Então, através desse estudo, as pessoas que compreendem que essa profecia era uma linguagem literal, vai ter que mudar, vai ter que desaprender aquela interpretação para aprender a interpretação correta. E é isso que em Testemunho para Ministro, página 30 e 31, declara: temos lições para aprender, temos muitas lições para aprender e muitíssimas lições para desaprender. Uma delas é essa lição aí que é passada para nós desde berço, né? Desde pequeno, dizendo que o profeta não teve uma visão. Oséias 1 e 2 é literal, que o profeta casou com uma meretriz e teve filhos com ela. De acordo com a citação, se você entrou agora na live ou não está desde o começo, eu aconselho que volta um pouquinho e você vai ver lá a citação do Espírito de Profecia em Profetas e Reis, página 154, fala que em linguagem simbólica Oséias pôs perante a 10 tribos o plano de Deus de restauração em favor de toda alma penitente. Então, isso ficou claro, não podemos refutar aquilo que está no Espírito de Profecia. Vamos lá
para o nosso tema central de hoje, que é Oséias 1 e 2. Quero já, desde já, agradecer aos irmãos que estão entrando, estão comentando, e também quero que vocês, quero fazer um apelo, né? Se vocês não é inscrito do canal, se inscreve. Não vai custar nada, é só clicar, se inscreva. Vai ajudar bastante. E compartilhar essa live para que outros possam também ser abençoados com esse estudo. Vamos lá para o nosso estudo. Deixa eu colocar aí na telinha para vocês. Tela cheia. Vamos começar com esse texto. O Espírito de Profecia, Parábola de Jesus, página 21, que diz assim: cuidados, riquezas e divertimentos são usados por Satanás no jogo de vida do ser humano. No jogo de vida do ser humano. Nos feita a admoestação. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Aquele que leu o coração do homem como um livro aberto diz: e olhais por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21, 34, Parábola de Jesus, página 21.3. O que esse texto tem a ver com a nossa vida espiritual? Olha só, uma coisa eu vou deixar bem claro para vocês. As pessoas que estão amando o mundo não vai dizer, eu estou amando o mundo. Não vai dizer. Eles não vai colocar um cartaz dizendo, eu amo o mundo e as coisas que nele há e deixa o reino ali por 50%. Eles não vai colocar isso. É nas ações e nas atitudes. Quando o Senhor fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é amar o mundo? É amar as coisas desse mundo mais do que o reino. Isso é sério? Se eu amo as coisas desse mundo, se apego às coisas materiais, esqueço ou deixo ali 50% para o reino, o meu amor é dividido? E eu não posso fazer isso? Eu tenho que amar o reino 100%. Amar o reino e a sua justiça. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Eu não posso jamais ficar preso com as coisas desse mundo, porque o amor do Pai não vai estar em mim, vai estar bem longe de mim, porque eu não posso servir aos dois senhores. Ou eu sigo 50% o Senhor e o avanço do reino, e 50% eu não quero, eu vou querer as coisas daqui. Não existe isso. Ou é 100% o avanço do reino, o reino, ou é nada. O Senhor declara, não ameis aquele que lê o coração do homem como um livro aberto. Não sou eu, é o Senhor que vê o meu coração, as minhas ações, os meus pensamentos. E conhecereis a árvore através dos frutos, quando os frutos não correspondem com a profissão de fé. Professar a fé é fácil. Eu posso estar aqui passando live, 10 horas de live, professando que eu amo ao Senhor, pregando e tal. Minhas obras correspondem à fé, à minha profissão de fé? Então, esse ponto, meus irmãos, esse texto de meditação serve para a gente orar nos nossos quartos, na porta fechada, falando com o Senhor e olhando a nós mesmos. Para de olhar o próximo. Olhando a nós mesmos. É nós. Eu olho para esse texto e aplico para a minha vida para que eu não venha amar o mundo. Porque Satanás vai lançar a tentação. E eu não posso pegar as coisas. Eu tenho que se pegar ao reino. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que fazer. Vai ser difícil? Porque vai lançar várias tentações. Vai ser difícil. Mas com Jesus não tem nada difícil. Entendeu, meus irmãos? Então, vamos lá. O casamento visionário de Oséias, de acordo com o Espírito de Profecia. Oséias 1, capítulo 1, versículo 1, acompanha comigo aí na telinha. Sei que você está com o celular na mão, creio que o áudio está beleza. Se o áudio estiver ruim, pode deixar no comentário, a gente vai conseguir arrumar
dentro do prazo, né? Para vocês acompanhar o estudo. O casamento visionário de Oséias. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Osias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias, capítulo 1, versículo 1. O princípio, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra cometeu a grande prostituição, afastando-se do Senhor. O Senhor está declarando bem claramente a mensagem central de Oséias 1 e 2, as últimas notícias para a mãe, é um apelo à reforma e ao reavivamento dentro da igreja, utilizando a alegoria da história de Oséias. Não é literal. O Espírito de Profecia declara em Profetas e Reis, página 154, que não é literal, é uma linguagem simbólica. O Senhor está deixando bem claro que o seu povo precisa se reconciliar. O povo precisa se reconciliar com o Senhor, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. E outra, através desse capítulo, é destacado a infidelidade da igreja em relação a Deus e a sua mistura com o mundo, com a cultura do mundo, com a filosofia mundana. Peço aos irmãos que estiver me ligando, por favor, não ligue agora, porque pode atrapalhar a transmissão, e eu faço esse apelo e peço também a compreensão de todos. O Senhor está declarando através do capítulo 1, capítulo 2, o Senhor está fazendo um apelo através dessa alegoria que Deus deu ao profeta Oséias, para que o povo de Deus venha a se converter verdadeiramente, e através desse capítulo também vai falar sobre o Vale de Jacó, a porta da esperança. Por quê? Porque é na purificação da igreja, é no Vale de Jacó antitípico que Deus salva a sua igreja de muitas pessoas que não querem nada com nada, querem estar ali para atrapalhar a fé, a introduzir interpretações particulares, ou perseguir, ou maltratar, ou não seguir os mandamentos do Senhor. E outra, através de Oséias, foi chamado a pleitear com sua esposa infiel, numa forma alegórica. Os membros da igreja devem se unir para implorar pela reforma e pela volta à verdadeira adoração a Deus. O Senhor menciona, através do seu profeta, a importância de reconhecer e aceitar a verdade presente, que é frequentemente rejeitada pelo nosso povo. Eu rejeitava a verdade. Eu era um perseguidor das verdades bíblicas da Igreja do Senhor, mas graças a Deus, Deus tocou em mim, tirou as escamas dos meus olhos e eu caí em si e nunca mais faço isso. Eu voltei do meu caminho sombrio para a maravilhosa luz de Cristo. E hoje eu sou uma testemunha verdadeira de como é perseguir, porque eu fazia isso. Então, qualquer um que apresente uma verdade presente, devemos investigar se tem uma assim, diz o Senhor. E através desses capítulos, Deus também menciona a necessidade de um movimento e através de leigos para despertar o ministério e levar a mensagem de volta à pureza e à fidelidade de Deus. O Senhor também fala através de Oséias 1 e 2, ele também aborda a purificação da igreja, que é o Vale de Jacó antitípico, a rejeição dos profetas, quando a gente não quer concordar com aquilo que o Senhor estabeleceu através dos seus mensageiros escolhidos, e através da rejeição desses profetas, a gente vai cair numa iminente destruição daqueles que não está conectado com a fonte da interpretação correta através dos seus mensageiros. E outra coisa, Oséias 1 e 2 enfatiza que a verdadeira igreja deve ser composta de membros puros e dedicados.
A mensagem que Oséias recebe de forma alegórica, visões, conclui com a esperança de que após a purificação, a igreja será restaurada e se tornará um testemunho glorioso para o mundo, cumprindo assim o propósito divino e finalizando a obra do evangelho no mundo inteiro. Continuando o relato do profeta, Oséias capítulo 1, versículo 2, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor, e o casamento era uma analogia, não podia ser literal. Por que escolher uma mulher e filhos da prostituição? É para passar uma mensagem para todas as gerações do seu povo, mostrando que a condição espiritual não seria boa. E o casamento que o Oséias recebe em visão é visionário, de acordo com Levítico 21, versículo 3 a 15, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, Deus não pediria aos seus profetas que casassem com uma prostituta. De acordo com Oséias 2,18, o casamento vai além do nosso tempo, não era para o tempo dele. Ele recebeu uma visão para todos os tempos da sua igreja, tanto a igreja do Antigo Testamento como a igreja do Novo Testamento. O nascimento de Jezreel também mostra em Oséias, versículo 3, agora no capítulo 1, se concentra nesses dois capítulos, capítulo 1, capítulo 2. Olha só o versículo 3. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Blaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, e disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. O versículo 5, e naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O Senhor está enfatizando aqui para com que o seu povo, através de Jezreel, através dos seus profetas, e esse filho alegórico representa os profetas, representa o profeta do Senhor, através com a inspiração correta. E outra coisa, meus irmãos, o Senhor declara através dessa alegoria, desse nascimento de Jezreel, olha só em 2 Reis, capítulo 10 e 32. Está aí na tela para vocês. O que representa o nascimento de Jezreel? 2 Reis, capítulo 10, 32. O fim do reino das 10 tribos, que diz lá, 2 Reis, fala ali o fim delas, e elas foram espalhadas. O 2 Reis, capítulo 10, 11, diz, o local em que seu exército seria derrotado no vale de Jezreel. E 1 Reis, capítulo 18, 13, lá fala o derramamento do sangue de Israel, um símbolo dos profetas que Israel rejeitou e matou. Então, Jezreel, o nascimento, representa os profetas que foram rejeitados, e também no Novo Testamento, Deus levantou os seus profetas, que não é canônico, e vem interpretar a palavra de Deus, e também foi rejeitado. Ou seja, foi escrito a mensagem, mas o povo não quer seguir o testemunho, quer seguir as suas próprias imaginações, as suas próprias interpretações. Quando a gente apresenta aquilo que está escrito, as pessoas tentam arrumar todo tipo de desculpa para não seguir. Então, o nascimento de Jezreel declara muito claramente a alegoria que o profeta recebeu, o profeta Oséias, e o Senhor apresentou para o profeta as últimas notícias para a mãe. E outra, essa igreja, a condição dessas duas igrejas, do Antigo e do Novo Testamento, não era boa. A condição espiritual da igreja nos dias do tempo dele e também de todas as gerações era um contexto mais específico, a alegoria era um contexto mais específico para os últimos dias, para a igreja adventista do sétimo dia. E outra coisa, a história de Oséias, nessa visão alegórica, que retrata a infidelidade da esposa em relação ao marido, simboliza a infidelidade da igreja em relação a Deus. Primeiro ponto, a fidelidade da igreja, assim como a esposa de Oséias se entregou à prostituição, a igreja contemporânea é acusada, é avisada, é profetizada de que ia se misturar com o mundo
ia se afastar dos princípios divinos, deixando a inspiração de lado. Não é só Oséias que recebe essa alegoria, Isaías também recebe, capítulo 4, 7 mulheres querendo o nome do seu, querendo estar perto do homem, querendo abraçar o homem, mas não querendo o seu alimento e nem a sua roupa. Ali, Isaías recebe também uma visão mostrando como está a condição dessas 7 mulheres, que igrejas, ou seja, a religião cristã, toda ela, não escapa nenhuma. Eles querem ser chamadas de cristãs, mas não quer o alimento que vem através dos seus mensageiros que Deus envia, e também não quer a roupa desse homem, que é Jesus, quer ser chamada de cristã, mas não quer o alimento sólido. Então, Deus mandou na visão, Oséias se casar com uma prostituta, uma meretriz, e se entregou à prostituição, mostrando que a igreja contemporânea ia, em todas as gerações, ia deixar o Senhor de lado, ia ficar com seu próprio alimento, fabricar o seu próprio alimento e fabricar a sua própria roupa, ou, em outras palavras, queria fabricar suas próprias interpretações, e a justiça de Cristo eles não querem praticar. Então, o Senhor também fala através desse profeta. A reforma e o avivamento é frisado através de Oséias 1 e 2. O profeta Oséias faz um apelo à reforma e ao avivamento, mostrando que é os filhos que têm que avisar a mãe, ou seja, a igreja, os leigos que vão ter que falar para a mãe: por favor, mãe, precisamos de avivamento e reforma. Não só uma leitura de livro, mas na prática, não só profissão de fé, mas as obras correspondentes à fé que eu estou professando. E o Senhor fala que a igreja deve se unir em oração e esforço para reconciliar com Deus. Como que se reconcilia com Deus? Comprando o colírio, adquirindo o colírio, a verdade presente que Deus enviou. Através da verdade presente que todos nós podemos obter a inspiração correta que vem da fonte através de Jezreel, através dos seus profetas, que Jezreel aí é um símbolo dos profetas. Ele também, o profeta destaca que a verdadeira igreja deve ser composta de membros puros e dedicados, e que a reforma deve começar com a purificação da igreja. Isso eu falo para todas as classes. Se eu estou na mensagem de isolamento, eu tenho que praticar aquilo que está correto, os princípios bíblicos. Eu tenho que viver a verdade como ela é. Eu não posso viver a minha profissão de fé de um lado e as obras não correspondem. Então, o Senhor, através de Oséias, recebendo essa visão alegórica, né, uma visão, não é literal, falando do movimento de leigos, que através dos filhos, está aí na tela para vocês, o nascimento de Lo-Ruama, vocês vão perceber uma coisa. Lo-Ruama vai ser apresentado no capítulo 1, e no capítulo 2 já vai estar sem o Ló. A gente vai entender, porque Lo-Ruama representa algo, e sem o Ló, aí já é outro contexto. Olha só, Oséias capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha. E Deus disse a ele: põe o nome de Lo-Ruama, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Oséias 1:6, agora o versículo 7. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, porquanto não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos e nem pelos cavaleiros. O nascimento de Lo-Ruama, aqui já deixa bem claro, não terei mais misericórdia da casa de Israel, está falando das 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte consistia em 10 tribos e uma que dominava, que era a líder dessas tribos, que era a tribo de Efraim. Lembra que no ano 720 anos antes de Cristo,
o Senhor não teve misericórdia da casa de Israel? O rei assírio, o rei Senaqueribe, invadiu as 10 tribos do norte e levou o povo de Deus para cativo lá para a Síria e trouxe pessoas ímpias, gentias, pessoas gentios para a Terra Santa, no norte. E ali se cumpre, Lo-Ruama, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhes tirarei, e foi tirado. E até hoje essas 10 tribos estão vagando por aí nos 4 cantos da terra, se multiplicou, perderam a sua nacionalidade, e até hoje Deus não restaurou eles, não trouxe a descendência desse povo para a terra prometida, mas a promessa é: eu não terei misericórdia, e Deus não teve misericórdia. E aí, no versículo 7 diz: mas terei misericórdia da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, porquanto não o salvarei pelo arco, nem pela espada. Então, o Senhor está declarando aqui que ele teve pena e misericórdia da tribo de Judá, o reino de Judá, que era a tribo de Benjamim e de Judá, que ficava no sul, teve misericórdia e não destruiu, até quando Cristo veio, e depois, no ano 70, veio também, não teve mais misericórdia. E o que caracteriza o nascimento de Lo-Ruama? Vamos entender esse ponto? O que se caracteriza? Eu já expliquei um pouquinho aí, falando das 10 tribos, né? Isso está lá em 2 Reis, capítulo 17, 23. Aqueles que estudaram o tema do estabelecimento do reino desses últimos dias, o restabelecimento, já sabe de cor essas passagens. Se você ainda não sabe desse estudo, por favor, entra no nosso canal Estudo Profético Avançado, lá vai ter a playlist, lá vai ter os vídeos, e vocês acessam e pesquisa lá na lupinha lá, estabelecimento do reino. Vai aparecer o vídeo. Se tiver dificuldade, deixa nos comentários, eu posso passar o link para você através dos comentários aí no YouTube. Então, 2 Reis está falando sem misericórdia para com a casa de Israel, e foi isso. E 2 Reis, capítulo 19, misericórdia para com a casa de Judá, e Deus não deixou que o rei Senaqueribe, o rei que dominava aquele mundo antigo, invadisse a tribo do sul, a casa de Judá, o reino de Judá do sul, que era a tribo de Benjamim e de Judá. Não deixou, porque o rei que estava ali, dominando o povo, era um rei temente ao Senhor, e é por isso que o rei Senaqueribe foi visitado pelo anjo do Senhor, e em uma noite, 185 mil soldados assírios foram mortos, e só o rei sobreviveu, mostrando o poder e também a misericórdia que teve com a casa de Judá. O nascimento de Lo-Ammi, vamos entender? Oséias 1, versículo 8 e 9. Ora, depois de haver desmamado a Lo-Ruama, ela concebeu e deu à luz um filho. Versículo 9. E disse Deus: põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. E Mateus, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, Mateus 23, versículo 37, 38, e João 18, 39, 40, não é meu povo, os judeus incrédulos, como nação, não como indivíduos. Eles foram rejeitados, como está aí na citação para vocês. 1 Pedro 2, 10, e assim Mateus 23, versículo 37 e 38. Isso nos leva à era cristã, porque não é mais meu povo. Teve misericórdia com a tribo da casa de Israel, ou com a casa de Israel, tribo do sul, as duas tribos do sul, Benjamim e Judá. Não teve misericórdia com Lo-Ruama, não teve misericórdia com as 10 tribos. Com a Lo-Ammi, que é outro filho, aí na imagem vocês estão vendo, 2 filhos, aqui você está vendo a Lo-Ammi, né? Lo-Ruama e Jezreel, a mulher, né? A prostituta, não, os profetas, simbolizando os profetas. Aqui, Ammi e Ruama, depois de Jesus. Então, aqui vai simbolizar o Antigo Testamento e depois da cruz,
o Novo Testamento. Então, Lo-Ammi representa a nação que foi rejeitada por Deus porque não progrediu de acordo com a luz que Deus apresentou. E através dessa rejeição, e não é mais meu povo, foram rejeitados, como está descrito aí, deu à luz um filho e disse Deus, põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O que aconteceu no ano 34? No ano 34, não é mais meu povo, como nação, não como indivíduos, não como pessoas. Então, isso ficou claro? Se não ficou, deixe no comentário que a gente vai fazer de tudo para que você possa entender essa mensagem que está sendo transmitida hoje. Vamos mais. A reaproximação de Israel, Judá como cristãos. Oséias 1, versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, a qual não pode ser medido, nem contado. E acontecerá que, no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, aquela sentença lá no ano 34, quando a nação deixou de ser o povo dele. Ali se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, Deus está dizendo, ó, você como nação não é mais meu povo, mas vocês como indivíduos que abraçaram a mensagem de Cristo e se converteram à mensagem, é o meu povo. Ali se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. O versículo 11. Então, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão para si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. A promessa é, juntos se congregarão, o tempo do ajuntamento, os filhos de Judá e os filhos de Israel, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Um dia o Senhor ia constituir para si um só povo e subirão da terra, porque será um grande dia para Jezreel. O que o Senhor está dizendo? Que nesses últimos dias a promessa é restaurar esse reino em uma só cabeça e vai reaproximar os filhos de Deus através de sua descendência, as 10 tribos as 2 tribos do sul, que eles não se misturavam, era dividida, era um reino dividido, mas na promessa, na profecia de Oséias 1 e 11, declara que o Senhor vai ajuntar, vai congregar e vai constituir um só povo, e eles vão subir para a terra, para o reino que vai ser estabelecido. A mudança de nomes, como eu falei no princípio do estudo, representa a súplica, os filhos suplicando a mãe. Vamos ver? Vamos lá em Oséias 2, agora, versículo 1. Dizei aos vossos irmãos, a mim, não lá mais Lo-Ammi, é só a mim, e as vossas irmãs, o ama. Pleiteia com tua mãe, pleiteia, pois ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido, e afaste ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios. E versículo 3, para que eu não o deixe nua, e o apanhe como no dia em que nasceu, e o faça como um deserto, e o torne como uma terra seca, e eu mate de sede. Porque o Senhor está falando nessas palavras para a mim e para a Ruama. Está pleiteando, está dizendo para esses 2 filhos pleitear para com a mãe. Por que será que essa simbologia não é explicada de uma forma clara e direta, detalhe por detalhe, de acordo com a inspiração? É porque está falando de nós. Vocês acham que a gente ia querer estudar uma profecia negativa para nós mesmos? A gente foge das mensagens que está ali escrita, que está falando de nós. Às vezes a gente fica ali fingindo que não é para nós, porque o nosso coração é de pedra. Porque ainda
não é explicado essa profecia de Oséias 1 e 2 e colocam como se fosse literal para o tempo do profeta, querendo mostrar que era o povo cristão. Porque simplifica a verdade direta. Porque está falando de nós, do povo adventista. O Senhor está falando, pleiteia os leigos, né, que representa a mim e a Ruama, sem Ló, falando do Novo Testamento. Pleiteia com sua mãe, porque ela precisa parar com essas interpretações particulares, ela precisa se entrar no eixo, entender que Deus enviou, sim, luz o suficiente para a gente progredir de acordo com a fé, ou com a verdade progressiva. A mudança de nomes, os filhos vão suplicar a mãe, o Ló foi omitido de Ló-Ruama e Ló-Amim, fazendo com que Ruama significasse misericórdia e Amim significasse meu povo. Então, essa mudança denota uma divisão da história da igreja, levando-nos os períodos do Novo Testamento. Com Ló-Ruama e Ló-Amim, representa o Antigo Testamento e a condição do povo espiritualmente. Sem o Ló, só Ruama e Amim representam o Novo Testamento. Isso ficou claro? Se não ficou, eu gosto que vocês falem, para que vocês venham se desenvolver e crescer na mensagem que está sendo transmitida. Não basta apenas ouvir, mas tem que participar. Pode deixar os comentários. Não entendi bem. Por favor, me ajude a ter um estudo mais aprofundado, mais direto, mais particular. Pode deixar o seu contato, pode deixar também a sua mensagem, que eu vou entrar em contato com um link para você entrar na sala de estudo ou no PV de estudo para a gente entender esse assunto mais amplamente. Oséias 2, versículo 1 e 3, representa completamente a família de Deus. Deus fala a Jezreel na ordem: dizei a vossos irmãos, a mim e às vossas irmãs, o ama. No plural, né? Vossos irmãos, a mim e às vossas irmãs, o ama. Mostrando mais uma vez uma linguagem simbólica, representando os leigos, no geral. Deus chama a esposa visionária de Oséias de sua própria esposa. Assim, Oséias representa Deus e sua esposa representa a igreja. Jezreel representa o porta-voz de Deus, um profeta. Representa aí Jezreel os profetas que Deus enviou no Antigo Testamento, que foi rejeitado, e também no Novo Testamento Deus tem os seus profetas. E uma forma mais indireta representa o seu profeta. Os irmãos de Jezreel, Amim e Ruama, representam os membros masculinos e femininos da igreja, os leigos. A mãe representa o ministério, aqueles que trazem os convertidos para a igreja. Então, focado em trazer mais pessoas de fora, que a missão deles é pregar para os de fora e encher a igreja, né, de todo tipo de pessoas, enquanto isso, a voz profética da igreja do Senhor diz o contrário. Deus não está preocupado em trazer multidões para a igreja por causa dos membros não convertidos. Então, esses irmãos estão suplicando a mãe, através dessa alegoria, mostrando que a mãe precisa se concentrar nos de dentro, para que o reavivamento e a reforma seja praticado, seja pregado e praticado, e que seja alertado o povo em muitos sermões, explicando como que deve se reavivar, como se deve se reformar, de acordo com os testemunhos, de acordo com o testemunho de Jesus. E como a cidade fiel se torna uma prostituta, isso aqui é testemunho para a igreja, volume 8, página 250. Sem mais comentários. Isso aqui é o que está escrito. Eu não tenho culpa de Deus trazer a mensagem e mandar a irmã White escrever assim. E ela também não tem culpa. Não coloca a culpa em mim nem nela. O Senhor mandou escrever. É porque faz parte da profecia de Oséias 1 e 2. Testemunho para a igreja, volume 8, página 250, diz assim: quem pode sinceramente dizer, nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, tirando-as, pois a descoberto a corrupção que estava por debaixo.
Disse-me ele, então, não vê como eles pretensiosamente encobria seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel? Isaías 1:21. A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde fugiram a presença e glória divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de poder. Testemunho para a igreja, volume 8, página 250. Isso aqui não quer dizer que a igreja do Senhor virou Babilônia. Não é isso que o Espírito de Profecia está dizendo. Não é isso que Deus está aplicando para o seu povo hoje. Não. Está mostrando como está depravado a condição espiritual. Como o povo está fraco na fé. Como o povo não está mais recebendo um alimento sólido. Apenas um sermão barato, umas pregações baratas. O povo está vendo. Isso aqui não é acusação, é aquilo que está escrito. E o Senhor está avisando, suplica ao ministério, suplica, mesmo que eles não quiser, mesmo que eles não queiram ouvir, eles têm que suplicar, mostrando aquilo que está escrito. E outra coisa, eu não posso pegar o que está escrito e começar a distorcer, dizendo que só porque fala, Deus aplica Oséias 1:2, mostrando que casou com uma prostituta e teve filhos de prostituições, quer dizer que é Babilônia, que é filha de Babilônia? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está mostrando a condição do povo de Deus. Por favor, não interpreta mal as minhas palavras. Aqui não está acusando a igreja do Senhor, está mostrando a condição do povo, e eu me incluo também. Porque se eu não viver os princípios da mensagem que Deus me concedeu, eu vou virar uma pessoa que está inventando, eu vou estar professando fé, mas não praticando, e eu também vou entrar nessa condição espiritual. E não quer dizer que a igreja virou Babilônia, não. É porque as pessoas estão com depravamento espiritual e Deus está avisando, vocês estão com uma veste de justiça, mas quando tira essa veste, está podre, está corrupto. Não pode, porque as obras não correspondem com aquela fé que foi professada. E o Senhor está declarando, e eu me incluo também. Se eu não viver os princípios, se eu não praticar nas obras, eu vou ficar, infelizmente aqui não está gravando, eu vou ficar fora do reino. E Deus está me avisando, olha o seu caráter, examine o seu caráter, Tiago. Se ajoelha perante mim, confessa os seus pecados, peça a mim libertação de toda contaminação de coisa errada do caráter. Se você tiver algum ponto, fale a mim, que eu vou ajudar a se purificar. É isso que Deus está falando para nós. Filhos de prostituições, é palavra pesada, mas é assim que Deus coloca na condição espiritual. É assim que Deus mostra para nós, através dessa alegoria, que nós, como povo, está numa condição deplorável, e eu preciso fazer como Daniel, mesmo o povo fazendo muitas maldades e rejeitando os mandamentos do Senhor, Daniel se incluía e dizia, o nosso povo, Deus, tenha misericórdia de nós. E ele sempre se incluía nas suas orações. Por quê? Porque está com o seu povo. Eu estou pertencente à igreja adventista, então me incluo também. Eu tenho que suplicar ao ministério aquilo que está escrito. Mas se o ministério não quiser saber, paciência, devemos respeitar e não acusar, e não rotular, e não apontar dedo, porque também a gente pode entrar na mesma condição. E outra, a gente tem que alertar e dar o trombeta, o sonido correto. Através dessa trombeta e esse sonido correto, vamos despertar os sinceros, porque o tempo, o vale de Jacó antitípico vai vir sobre a igreja do Senhor. E outra coisa, o Senhor está declarando que tem uma esperança, uma restauração. Apesar das advertências severas, Deus tem uma mensagem de esperança, afirmando que após a purificação da igreja, o vale de Jacó antitípico, a igreja será restaurada e se tornará um testemunho glorioso para o mundo. Para o mundo. Deixa eu só desconectar aqui da transmissão no WhatsApp.
Infelizmente, não deu certo. Acontece. Então, o Senhor, através dessa esperança, que é a restauração, e através da purificação da igreja, o vale de Ancote típico, a igreja será restaurada. É por isso que ele manda essa alegoria para avisar o ministério de que a igreja vai ser purificada. E eles têm que se enquadrar a essas verdades que Deus enviou através do testemunho direto, concedido no testemunho que Deus enviou à sua serva. E através dessas mensagens que vai fazer um sacudimento, e esse testemunho contido ali, que as pessoas, a maioria ainda não ouviu, a maior parte ainda não ouviu e não praticou, é que vai causar uma sacudidura. E através dessa sacudidura, que é a purificação da igreja, Ezequiel 9, não sei se vocês já ouviram esse tema, esse estudo, Ezequiel 9, Apocalipse 7, a irmã Acho deixa bem claro que é a mesma visão. Estudando esse evento que foi enviado para o profeta Ezequiel e para João, no Apocalipse 7, estudando junto, a gente compreende a natureza dessa profecia, e através dessa purificação, o vale de Jacó, antitípico, Deus vai estabelecer uma igreja sem mácula, sem ruga, sem nada semelhante. E também o Senhor Deus promete misericórdia e restauração para aqueles que voltarem para Ele, só para aqueles que se arrependerem de todos os seus pecados. Agora, no tempo de angústia de Jacó, as pessoas não vão lançar capa sobre o mal existente, não vai mais viver profissão de fé, porque é na ação, na prática, a gente vai passar por um tempo de angústia. E ali naquele tempo, todos nós, todos vocês, vamos passar por um tempo de lutar com o Senhor em oração. E através dessa luta, a gente vai estar despindo de todos os nossos erros e pedindo misericórdia ao Senhor. E outra, a alegoria de Oséias é aplicada aos dias atuais como um chamado urgente para a reforma e a purificação da igreja. E o profeta enfatiza a necessidade de arrependimento e a importância do papel dos leigos e a esperança de restauração para aqueles que buscam a verdade e a fidelidade a Deus, aqueles tementes ao Senhor, esses que praticam a justiça, aqueles que praticam as verdades que o Senhor enviou, esses vão estar buscando verdade e fidelidade de Deus. Os principais temas abordados aí nessa visão, nessa alegoria que Deus aplica ao profeta, nos capítulos 1 e 2 de Oséias, descreve ali as últimas notícias para o ministério. Os leigos vai dar as últimas verdades que o Senhor enviou para o seu povo, porque os leigos vão dar, porque o ministério, a mãe, não está querendo seguir essas verdades, não quer dar continuidade. Então, os leigos vai avisar o ministério, por favor, reavivamento e reforma. Não é um livro que a gente vai ler, que a gente vai estar reavivado. Não, é na prática, aquilo que está no testemunho tem que ser praticado. E o Senhor fala através de Oséias 1 e 2, ali aborda também sobre a infidelidade e a prostituição espiritual. Oséias é instruído a tomar uma esposa infiel, Gomer, que simboliza a infidelidade de Israel em relação a Deus. Este tema vai refletir uma apostasia, não no sentido de que o povo não vai estar querendo praticar aquilo que está nos testemunhos, eles vão começar a praticar a sua própria justiça e vão fabricar o seu próprio alimento, como Isaías 4 declara. E outra, o povo, na maior parte, está se afastando de Deus e se entregando à idolatria e à corrupção moral, praticando tudo que o mundo pratica, comemorando todas as datas que o mundo comemora, e eles lançam uma capa dizendo, não estamos comemorando, estamos só lembrando, mas por que lembrar uma festa pagã? Não faz sentido? Daqui uns dias vai iniciar a festa pagã mais conhecida do mundo, o Natal,
E você vai ver pessoas desejando Feliz Natal para cá, para lá, e as pessoas vivendo o clima natalino como assim o pessoal do mundo vive, mas não é isso que o Espírito de Profecia declara para fazer. E a gente vai fazer um estudo sobre isso. Vamos fazer uma transmissão também, eu e o irmão Celcinho, nosso irmão de fé, vamos estar aqui nessa live, nesse mesmo canal, vamos transmitir o contexto correto naquele livro lá, o Lar Adventista, né, um livro compilado, onde a irmã White ali afirma algumas coisas. A gente vai lá no original, na carta, onde está escrito o contexto correto, e a gente vai ver a verdade oculta de muitos, né? A verdade foi oculta através do livro compilado. Quando a gente vai no contexto original, a gente vai ver que não é isso que a irmã White está enfatizando. Não deve-se comemorar essa data. Ela mesma diz que é um dia pagão e não deve-se comemorar. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, para não perder esse estudo. Muito em breve vai ser lançado aqui no canal e vai ser o nosso primeiro podcast virtual, né? Através desse canal e através dessa data espúria, para a gente desmascarar essa data através de uma assim diz o Senhor, de acordo com a Bíblia e o testemunho de Jesus. Agora, os filhos de Oséias, com os nomes que significa não sou meu povo, lo a mim, e não terei mais misericórdia, lo ruama, representa a rejeição de Deus ao povo de Israel devido à sua desobediência e infidelidade. Isso também vai ilustrar que a severidade das consequências do pecado e a separação de Deus. Mas Deus também promete uma restauração. Aquilo que não tem mais misericórdia, o Senhor afirma que vai ter misericórdia, porque a descendência do povo de Deus que foi espalhado está sendo reunida na igreja do Israel moderno, a igreja adventista do sétimo dia, que tem as mesmas características do Israel do passado. E através dessa igreja, Deus vai ter um povo fiel que vai estar suplicando ao ministério para que veja a verdade presente, para que se enquadre ao testemunho de Jesus. E através dessa promessa da restauração, o Senhor vai mostrar que tem misericórdia e tem restauração. O Senhor promete que após a purificação da igreja, Ezequiel 9, Apocalipse 7, Israel será chamado de meu povo, a mim, e receberá misericórdia, ruama. Isso vai refletir a esperança de reconciliação e restauração da relação entre Deus e seu povo. E Deus está apelando através dos leigos para mostrar para o ministério a importância da reforma e a importância do verdadeiro reavivamento. Reavivamento é das ideias, das filosofias, mudança de pensamento. Reforma é aquilo que é na prática. Oséias é chamado a pleitear com sua mãe, que representa a igreja, para que ela se arrependa, o ministério, né? Que ela se arrependa e se afaste de práticas que não levam a lugar nenhum. E através desses apelos, muitos fiéis vão abraçar a mensagem dos leigos que Deus trouxe como uma verdade de importância com a purificação da igreja e o estabelecimento do reino. E através desse povo que vai estar anunciando o grande e terrível dia do Senhor, os fiéis Elias, eles vão avisar o povo. O povo vai ouvir, a grande maioria? De acordo com a palavra de Deus, uma minoria vai ouvir a palavra. Uma minoria vai ouvir o chamado de se arrepender e de crer no estabelecimento do reino e também em crer na purificação da igreja. E o Senhor está falando através de Testemunho para a Igreja, volume 6, página 370. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a igreja. Por quê? Muitas pessoas, né, para a verdade. Por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. E dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teria esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornaria sem efeito a mensagem que, dada por Deus a seu povo, deve apresentar? Testemunho para a Igreja, volume 6, página 370, é uma profecia. Membros da igreja não consagrados atrapalha trazer mais pessoas para a igreja.
E o Senhor está declarando que o Senhor não vai permitir, que é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo convence e ele não vai querer trazer pessoas para a igreja agora, para a verdade agora. Por quê? Porque os membros da igreja voltaram atrás. E muitas nunca foram convertidos, e aqueles que já voltaram atrás, uma vez praticou a verdade, mas de repente estava misturado com o mundo, um pé na igreja e outro no mundo, e acaba atrapalhando essa obra. Mas o Senhor tem uma promessa mais específica. O Senhor declara que aqueles que não, os não cristãos na igreja, vai ser visitado pelos juízos. E o Senhor está avisando há muito tempo. Aqueles que tiver com um pé na igreja e outro no mundo, vai cair sobre os juízos. Em Review and Error, 21 de maio de 1901, parágrafos 7 e 8. Somente quando a igreja é composta de membros puros e altruístas, ela pode cumprir o propósito de Deus. Muito trabalho apressado é feito para acrescentar nomes nos registros da igreja. São observados sérios defeitos no caráter de alguns que se ajuntam à igreja. Aqueles que o aceitam dizem, primeiro vamos colocá-los na igreja e depois reformá-los. Mas o que está acontecendo isso, meus irmãos? A mesma coisa. Eu já ouvi pessoas falar isso. Não, coloque eles na igreja do jeito que está, Deus faz a transformação. Mas o Espírito de Profecia, já há muito tempo atrás, já profetizava que isso ia acontecer no nosso meio. Mas isso é um erro, diz o Espírito de Profecia. O primeiro trabalho a ser feito é o trabalho de reforma. Ore com eles, converse com eles, mas não permita que se una ao povo de Deus no relacionamento com a igreja, até que dê provas concretas de que o Espírito de Deus está operando em seus corações. Review and Error, 21 de maio de 1901, está sendo respeitado? Essa inspiração aqui, com toda sinceridade, sem militância, sem militar, usando a verdade como ela é, isso está sendo respeitado? Infelizmente, não. Pode deixar nos comentários. Não, na minha igreja aqui, local, respeita. Amém. Louvado seja Deus. Na minha igreja local, não respeita. Nas duas que tem aqui na minha cidade, não respeita. Então, se na sua igreja está respeitando, está seguindo os princípios do testemunho de Jesus. Está sendo obediente a Deus. Louvado seja Deus. Mas, no geral, por que o Senhor deu essa visão para a irmã White? Porque, no geral, não seria respeitada. Porque eles querem trazer o pessoal para dentro sem antes reformá-los, sem antes apresentar as reformas. Aí, quando essas pessoas entram, ao invés de se converter cada vez mais ao testemunho direto, eles vêm se convertendo, eles vêm fazendo criando as suas próprias interpretações, trazendo metodologia e pensamentos de fora, começa a extraviar as outras almas, corrompendo elas, passo a passo. Aí, no próximo parágrafo, diz assim, muitos daqueles cujos nomes estão registrados no livro da igreja não são cristãos. Isso aqui no próximo parágrafo, né? Parágrafo 8, de Review and Error, 21 de maio de 1901. Ela recebe essa declaração. Triste, mas é uma realidade. Não é acusação, não é chamar... Estou lendo isso aqui, mas não é dizer que a igreja é isso, é aquilo, não. Isso aqui é a condição do nosso povo. Eu me incluo também, por quê? Porque eu faço parte do povo de Deus. Então, eu tenho que estar suplicando ao ministério para que não faça isso, faça isso aqui. No momento que a gente mostra o testemunho direto, a gente não vai ser bem visto, mas paciência, devemos pregar aquilo que está escrito. Agora, Deus alerta, muito cuidado em rejeitar, muito cuidado ao aceitar membros da igreja. Isso aqui é Review and Error em 10 de janeiro de 1893. Não há suficiente investigação cuidadosa, fervorosa e minuciosa ao aceitar membros da igreja. Há uma coisa que não temos o direito de fazer, que é julgar o coração de outra pessoa ou impugnar os seus motivos. Mas quando uma pessoa se apresenta como candidata a membro da igreja, devemos examinar o fruto de sua vida e deixar
a responsabilidade de seus motivos com ela mesma. Deve-se, porém, ter muito cuidado ao aceitar membros na igreja, pois Satanás tem seus artifícios ilusórios, por meio dos quais ele pretende atrair falsos irmãos para a igreja, através dos quais ele pode trabalhar com mais sucesso para enfraquecer a causa de Deus. Isso aqui em review deixa claro, não podemos trazer, por causa que Satanás também ele pode trazer os seus. Se a gente não faz uma investigação, uma pessoa que foi batizada aqui há 30 anos atrás, se ela não teve esses processos, ela pode estar num cargo de responsabilidade muito grande. O que essa pessoa vai fazer com a verdade do Senhor? Pode corrompê-la, pode ser um agente de Satanás. Não fez uma investigação profunda, no sentido de deixar que a pessoa analise e pense bem e se reforme, para que está apta para estar no meio do povo de Deus. Era assim que o povo de Israel fazia no passado. Não entrava qualquer um. Para ser pertencente ao povo, tinha que se enquadrar às leis, tinha que ser obediente àquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Circunstâncias difíceis de perplexidade. Oséias 2, versículos 6, 7, 8 e 9 diz assim: Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e farei um muro, para que ela não enche os seus caminhos. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Então ela dirá: irei e retornarei ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. Porquanto ela não sabia que eu lhes dei o grão e o vinho e o azeite, e que lhes multipliquei a prata e o ouro que eles prepararam para Baal. Portanto, retornarei, tirarei o meu grão a seu tempo, e o meu vinho na sua estação, e reaverei a minha lã e o meu linho, dados para cobrir a sua nudez. Essas circunstâncias difíceis de perplexidade, o Senhor declara mais no versículo 10 e 11, 12 e 13, diz assim: E agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei com que toda a sua alegria cesse, e os seus dias festivos, as suas luas novas, e os seus shabates, e todas as suas festas solenes. Eu destruirei as suas vinhas e as suas figueiras, de que ela diz: estas são as minhas palavras, essas são as minhas recompensas que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e as feras do campo as comerão. Versículo 13. E eu a visitarei nos seus dias de Balaíns, e nos quais ela lhes queimou incenso, e se adornou com seus brincos e suas joias, e foi atrás de seus amantes, e se esqueceu de mim, diz o Senhor. Oséias está recebendo do Senhor essas circunstâncias lamentáveis do seu povo. Isso aqui é para nos salvar, isso aqui não é para nos condenar, isso aqui não é para deixar a gente sem esperança, pelo contrário, vai ter o vale de Acor antitípico. E o Senhor está dizendo através do seu profeta que aquilo que ele não conseguiu sobrepujar seus amantes, Oséias declara em versículo 7, capítulo 2, versículo 7, em vez de cristianizar ou sobrepujar seus amantes, os pagãos paganizaram a igreja. Lembra que a igreja primitiva era pura nos seus princípios? Depois que foi entrando falsos irmãos dentro dela e foi corrompendo a fé pura dela e se tornou a meretriz, simbolizada lá em Apocalipse, que a besta que sobe do mar. Então, ela foi paganizada. Tem algumas palavrinhas que eu não posso mencionar no YouTube, porque senão sofro restrição. Mas a Babilônia, ou a mulher meretriz, surgiu através da corrupção
E o Osés está declarando essas circunstâncias que aconteceu com ela. Mas com o passar do tempo, Deus permitiu que o chifre pequeno de Daniel 7 mudasse os tempos e permitiu que os santos ficassem em suas mãos por 1260 anos. Daniel 7, 25. Então, Osés estava descrevendo o seu povo passando por essas coisas e como estaria aquela igreja primitiva que era pura, depois se corrompeu. Então, irmãos, irmãs, que estão acompanhando a live, não se iluda. A nossa condição espiritual hoje pode ser diferente amanhã. Então, todos os dias a gente tem que estar suplicando misericórdia ao Senhor, para que a gente não venha a ser mornos. Porque o anjo de Laodiceia, em Apocalipse 2 e 3, ali, fala das 7 igrejas. O anjo, o Senhor Jesus refere-se ao anjo, e o anjo de Laodiceia recebe uma sentença. Na Bíblia Fiel, Almeida Corrigido Fiel, declara que se não mudar, se o ministério não mudar, se as pessoas que seguem todas as coisas do ministério não mudar, vai ser vomitado da boca do Senhor. E o Senhor declara mais que aqueles que não ouvirem o Senhor batendo a porta, porque estava lá de fora, ninguém bate a porta para o lado de dentro. O Senhor Jesus está batendo na porta lá de fora dizendo, aceita a minha mensagem, aceita o desdobramento da verdade, é mais luz para vocês ficarem cada vez mais rápido para o céu e para estar no reino, para se proteger durante as 7 últimas pragas. Estou batendo na porta do coração. Agora, quem ouvir, quem entender, quem quiser buscar, vai encontrar Jesus e vai cear com ele, e o Senhor vai dar o alimento ao seu tempo. Mas se eu fechar a porta do coração e dizer assim, não, eu quero ficar com aquilo que eu sei, que eu aprendi, eu não quero aprender mais verdades, eu não quero também deixar para trás os erros, eu não quero deixar as interpretações particulares, aí a sentença vai ser a purificação, o vale de Jacó antitípico, o vale de Jezreel, o vale de Jacó, que é uma eliminação das pessoas que não estão seguindo os princípios do Senhor. E através dessa alegoria, Deus está avisando a todo tempo, tanto o Antigo Testamento como o Novo. Ele está a par da situação em todas as gerações, ele está atento ao seu povo em todas elas. Se eu não cuidar, eu posso cair. E outra, se o ministério que tem que levar a carruagem para os 4 cantos da terra não seguir os princípios, for rejeitando os princípios e não praticar, ter profissão de fé, mas negar a eficácia dela, ou seja, nas obras, vai cair também, no sentido de vai perecer, e os fiéis vão permanecer, e o vale de Jacó vai ser uma porta de esperança para os fiéis dentro da igreja do Senhor. Oséias 2, versículo 14 e 15 diz, portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhes falarei com carinho. Olha o cuidado com o Senhor, olha o cuidado do Senhor para com o seu povo. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó por porta de esperança, e ali ela cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Porque o versículo 15 está falando que eles vão estar cantando de felicidade e de esperança? Porque está falando da classe que sobreviveram desse vale. Se você for na palavra de Deus, lembra do vale de Jacó, em Josué? Josué teve complicações. Ali o povo de Deus não estava vencendo as batalhas porque tinha um anátema no meio do povo, tinha um Acã, e esse Acã só foi descoberto porque Deus revelou que tinha um anátema, aí Josué usou os seus companheiros e foi fazer a investigação tribo por tribo, tenda por tenda, até encontrar o anátema, porque o Acã não falou, foi eu que fiz isso, por favor, tenha misericórdia de mim. Ele não fez isso, ele esperou a investigação até
até quando ele foi descoberto, aquelas coisas que ele estava guardando em sua tenda, que era de Babilônia. E aí veio a sentença, juntou ele, as suas coisas, a sua família, tudo que ele possuía, jogou ele no canto e apredejou, e ali conhecido como Vale de Jacó. O que aconteceu ali foi um tipo para mostrar que Deus não vai tolerar ninguém que está fazendo ou trazendo interpretações particulares, ou inventando profecias, ou não seguindo a luz que o Senhor enviou, ou não praticando aquelas verdades, impune. Se eu estiver trazendo filosofias e ideias de Babilônia, escondendo no templo, que eu sou um templo, aquelas mesma punição que Josué fez com aquele Acã e sua família, vai acontecer com aqueles que não for obediente à palavra de Deus. E o vale de Ancor antitípico é Ezequiel 9, 5 anjos com armas de destruição na mão, vai fazer o quê? Uma matança. E Oséias declara que o povo vai ser liberto do jugo deles, porque eles oprimem aqueles que estão querendo pregar a reforma, o revivamento. Eles não querem que pregue, não querem que vive. No que sentido? No sentido literal da palavra. A gente vê ali no testemunho e não quer que pratica lá na igreja para pregar para os irmãos, para mostrar para eles o testemunho. E a gente tem que respeitar. Se não quer que a gente pregue reformas, então a gente não prega. A gente não pode fazer perturbação. A gente tem que ser sincero, ou a gente tem que ser temente a Deus e respeitar a casa do Senhor. Então, o Senhor está avisando aos filhos, a mim e Ruama, a pleitear com sua mãe o ministério, para que eles venham a cantar, a ter esperança e a cantar louvores de livramento e de ser grato por Deus por ter salvado nesse tempo terrível que vai acontecer nesses últimos dias. Muito em breve vai ter uma matança literal na casa do Senhor, e o Senhor está avisando através dos leigos, através do povo que está conectado com a última verdade presente. É por isso que eu falo para vocês, nos ajude, se inscreva no canal, não vai custar nada, deixe o seu like, comenta, para o vídeo ficar lá em cima, curtida também faz o vídeo ficar lá em cima, seja membro, não vai custar nada, clicou em seja membro, não vai quebrar nada, não vai quebrar o dedo, não vai machucar a mão. Por favor, meus irmãos, nos ajude a alcançar o máximo de pessoas para que a porta de esperança, Vale de Jacó, venha se cumprir em nossa vida, venha se cumprir na igreja do Senhor. E aqueles que escaparem desse Vale de Jacó antitípico, Ezequiel 9, Apocalipse 7, serão os bem-aventurados que vai estar cantando louvores ao Senhor. E outra, o perigo de ter uma Acã na igreja. Em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 157, diz o seguinte: sempre dizemos que somos governados pelos mesmos princípios, que temos o mesmo Espírito, mas ao invés de darmos tudo para Cristo, muitos temos tomado uma parte do ouro e das vestes de Babilônia e escondido para nós. Se a presença de um só Acã foi o suficiente para enfraquecer todo o acampamento de Israel, será que ainda vamos nos surpreender diante dos pequenos sucessos que conseguimos, uma vez que cada igreja e quase cada família tem o seu Acã? Testemunho para a Igreja, volume 5, página 157. Se cada igreja que a gente vai tem um Acã, pelo menos um Acã, e quase cada família tem Acã, imagina quantos Acãs que tem no meio do povo de Deus. É muitos, ou milhões. Então o Senhor está falando, não vai ter sucesso? Como que a igreja do Senhor vai enfrentar a lei dominical com milhares de Acã ou milhões de Acã no nosso meio? Se no passado Josué não conseguiu vencer uma batalha sequer, imagina o último conflito, o conflito final que a gente vai enfrentar, como que a gente vai conseguir vencer a lei dominical do mundo que está cheia de Acã?
É por isso que Oséias 1 e 2, essa alegoria, ele afirma ali no capítulo 2, do Vale de Jacó. E para a gente entender o Vale de Jacó, a gente tem que entender o Acã. E se o Espírito de Profecia está recebendo visões, falando de mensagem profética, falando que na sua igreja vai ter Acã, que cada igreja tem um Acã, e quase cada família tem um outro Acã, mostra claramente que a mesma cena que aconteceu no passado tem que acontecer agora. Deus tem que eliminar do seu meio todos os Acãs, para que a gente venha enfrentar a lei dominical e ter sucesso, porque Deus não mudou. O Deus de Israel que fez e permitiu aquilo e mostrou Acã no meio do povo de Deus é o mesmo Deus hoje. Deus agora não é só amor, ele continua sendo amor e justiça. Ele não vai tolerar, porque ele sabe que o conflito está chegando, a lei dominical está próxima, e também ele sabe que essa lei vai ser uma lei severa para eliminar e matar aqueles que não aceitar essa lei, a lei dominical. E é por isso que Deus tem que ter uma igreja vitoriosa. E isso explica, meus irmãos, os filmes. A Última Batalha, aquela série, O Retorno. Isso ensina, naqueles filmes lá, nessas séries, ensina que o povo vai estar fugindo. Por quê? Uma igreja cheia de Acã tem que fugir mesmo. Não enfrentar a lei dominical. Não derrotar o sistema, como assim diz o Senhor. Não desmascarar o sistema. Não patentear todas as religiões. É fugir mesmo. Por quê? Com cheio de Acãs, com a interpretação que eles têm, eles acham que vai finalizar a obra com os Acãs dentro, esquecendo da purificação, aí ela tem que fugir para o mato mesmo. Tem que fugir dos ímpios. Mas o Senhor está declarando, através do testemunho direto, de que Deus vai eliminar os Acãs do nosso meio através do Vale de Jacó antitípico. E o perigo de ter um pecador na igreja. No que sentido? De não mudar. A pessoa não quer mudança. Olha só, testemunho para a igreja, volume 3, página 275, 270. Um pecador pode difundir trevas que excluam a luz de Deus de toda a congregação. O pecador não é aquele que faz pecado aberto, que todo mundo conhece. Viu, nossa, traiu, adultério. O pecador mais perigoso é aquele que difunde trevas, que exclua a luz de Deus de toda a congregação. Ou seja, Deus envia a luz da purificação da igreja para purificar o seu povo, literalmente, para despertar o seu povo, para que esteja em pé no dia da matança. Aí vem a pessoa que é uma pessoa pecador, vem difundir as suas trevas, dizendo, isso não vai acontecer. Isso aí é espiritual, acalma o espírito. Deus não vai fazer isso com o seu povo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Aí começa a difundir essas trevas, essas mentiras. E aí deixa o povo dormindo. E Satanás aplaudindo, com um sorriso, agradecendo por seus agentes ser fiéis a ele. Aí a luz de Deus não é entregue no coração. É por isso, meus irmãos, que eu faço um apelo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas possam obedecer à luz que vem através dos seus mensageiros que Deus enviou aos seus instrumentos preparados na igreja. Então, através desse gesto, a gente está difundindo luz para que esses pecadores que vêm confundir, que vêm difundir trevas, seja desmascarado como assim diz o Senhor. Como que desmascara? Como assim diz o Senhor, aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito não tem como refutar, pode não aceitar, mas refutar não tem como. Aí, na próxima página, 270, o desagrado de Deus está sobre o seu povo, ele não manifestará seu poder em seu meio enquanto existirem pecados entre eles e forem incentivados por pessoas em posições de responsabilidade. O Senhor está declarando, enquanto o meu povo que está lá em cima, cuidando da obra, tiver pecados lá e estiver difundindo trevas, excluindo a luz,
jamais Deus vai manifestar o seu poder. Mas a promessa é, depois do vale de Jacó antitípico, depois da purificação da igreja, Deus vai ter uma igreja viva. E a manifestação do poder de Deus vai ser restaurada. E a conexão entre o céu e a terra vai ser intensa. Escreva isso porque está profetizado. Escreva isso que eu falo, é no sentido de guardar na memória. É ter esperança. E o que eu falo para vocês é não sair da igreja, é permanecer nela, avisando o ministério. Dentro do possível que Deus abre o caminho, pregar a verdade direta, pregar aquilo na vida diária. O mais importante é a nossa prática. Não é só profissão de fé. Profissão de fé é bom, mas tem que estar ligado às obras, porque senão viram hipócrita. É isso que o povo do passado fizeram e o resultado foi terrível. Eliminando os pecadores. Deus avisa ao seu povo que vai eliminar os pecadores. Diz assim, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 189. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Vi que o Senhor estava afiando a sua espada no céu para abatê-los. Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pentecer-lhe. Em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 189, está dizendo Deus está afiando a sua espada, mas não no literal. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não está lá no céu afiando a sua espada rindo, querendo matá-los. Não. O Senhor está usando essa linguagem para que nós venha a entender que o assunto é muito sério, ao ponto de, numa linguagem simbólica, Deus está com uma espada na mão afiando. Só que Ezequiel 9 declara que é 5 anjos com espada na mão que vai fazer a purificação. No tempo de guerra, quando a Terceira Guerra Mundial estourar a nível mundial, lá no Oriente Médio, Deus vai purificar o seu povo, a sua igreja. E essa matança vai vir de repente ao seu templo. O vale de Jacó típico, essa matança vai vir de repente ao seu templo e as pessoas não vão estar esperando. Mas as pessoas que estão sofrendo o martírio vai saber o porquê está recebendo essa punição da parte de Deus. Porque sabia da verdade, mas preferiram ficar com as interpretações particulares de muitos. E esqueceu que os leigos, conectados com a verdade presente, estava dando o aviso, estava declarando aquilo que está escrito há muito tempo. Vai acontecer uma purificação, a eliminação dos pecadores em Sião. E ai de nós não acreditar. E o Senhor também vai abater todos aqueles que estão cometendo iniquidade. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 197. Os anjos fazem um fiel relatório da obra de todo homem. E ao ser feito o juízo sobre a casa de Deus, registra-se a sentença de cada um junto ao seu nome. E o anjo é comissionado a não poupar os servos infiéis, mas a derribá-los no tempo da matança. Em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 197, declara: tem um tempo, e esse é um tempo de matança, não de salvação. E as pessoas que morrerem nesse tempo de matança, eles estão morrendo no período do juízo dos vivos. É nesse período que esse pessoal morre, aí não tem mais salvação. Morreu, já morreu perdido. Estamos vivendo no tempo do juízo dos mortos. Quando a pessoa morre, a pessoa vai ser julgada, se é para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas no juízo dos vivos, no período do juízo dos vivos, esse tempo da matança, a pessoa que morrer ali vai morrer perdido. É por isso que Oséias 1 e 2 está declarando a condição do povo espiritual, tanto do Antigo como do Novo. E o Novo Testamento, no seu povo, o Novo Testamento, está numa situação também semelhante, e o Senhor está avisando: eu vou abater todos aqueles que estão praticando iniquidade, todos aqueles que não estiver conectado com o puro sinal da verdade. E tem mais essa, tem um selo.
que não é só a guarda do sábado, mas é aqueles que estão praticando as verdades diretas do Senhor, aqueles que têm um puro sinal da verdade, aqueles que estão suspirando e gemendo, aqueles que estão suplicando o ministério. Ouça o revivamento e a reforma, ouça aquilo que está escrito. A igreja casada com o seu Senhor, Oséias 2, versículo 16 e 17, que diz: e será que naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido, e não mais de Baal, pois tirarei os nomes dos Balaíns da sua boca, e não mais serão lembrados pelos seus nomes. Oséias 2, versículo 16 e 17. O Senhor faz paz e prosperidade para a igreja. Oséias 2, 18 e 19 e 20. E naquele dia farei um pacto para eles com as feras do campo, e com as aves do céu, e com as coisas rastejantes do chão, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a batalha, e o farei deitar em segurança, e eu te desposarei, e eu desposarei para sempre. Sim, eu te desposarei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia, e eu te desposarei também em fidelidade, e tu conhecerás ao Senhor. Depois que o vale de Ancor antitípico é passado, o Senhor está avisando que vai ter uma paz e prosperidade para com sua igreja triunfante. O Senhor vai falar que naquele dia ele vai fazer um pacto para com eles, com as feras do campo, ou seja, e com as aves do céu, o reino restaurado. O Senhor vai ter paz para com o seu povo e nunca mais vai rejeitá-lo, nunca mais vai permitir que espalhe pelo mundo, porque o tempo de todas as coisas está chegado. E o Senhor declara: e acontecerá naquele dia que eu ouvirei, diz o Senhor, e eu ouvirei os céus, e eles ouvirão a terra, e a terra ouvirá o trigo, e ao vinho, e o azeite, e eles ouvirão Jezreel, ou seja, os mensageiros do Senhor, ouvirão o seu profeta. E a semearei para mim na terra, e terei misericórdia dela, que não obteve misericórdia, e eu direi àquela que não era meu povo, e foi espalhado, foi rejeitado como nação, mas os indivíduos não foram. Tu és meu povo, e eles dirão: tu és meu Deus. Oséias 2, 21, 22, 23. Amém. Essa é a esperança que o povo vai estar gritando, louvando depois da matança que Deus vai ocorrer na igreja do Senhor, que Deus vai irromper para com o seu povo, para salvar os fiéis que estão dentro dela, para que a igreja ela não venha cair, meus irmãos. A igreja não vai cair. Muitas pessoas sabem disso. Eles usam até como chavão. A igreja não está prestes a cair, mas não vai cair. Mas não entende que Deus tem que intervir para que isso não venha acontecer, para que isso venha acontecer. Para que isso não venha acontecer, a igreja não cair, Deus tem que intervir. E como que vai ser essa intervenção? Oséias 2 está declarando que o vale de Jacó vai ser a esperança do povo de Deus. Aquele povo nas gerações passadas que fizeram a sua vida espiritual, a vida espiritual do seu povo estava declinando, Deus sempre arruma um jeito para salvar os fiéis. No Novo Testamento, através de Amim e Ruama, eles estão falando claramente para essa classe de que Deus também vai ter uma porta de esperança. E essa porta de esperança não é na volta de Jesus, não. Vai ser no tempo de graça, quando o Senhor vai vir de repente ao seu templo e vai cumprir o vale de Jacó, antitípico, que é Ezequiel 9. O Espírito de Profecia declara que Ezequiel 9 vai se cumprir a letra, e literalmente, e o tempo passa e o povo está adormecido. Então, meus irmãos, eu suplico, nós como os leigos, estamos suplicando a todos vocês, não deixa que as interpretações particulares, que Isaías declara que é o vinho não de Babilônia, é o vinho que deixa a pessoa bêbada espiritual. Ou seja, quando a pessoa alimenta de interpretações particulares, interpretações que não vai chegar em lugar nenhum, não vai se cumprir. É interpretações mescladas
com erro e verdade. Mesclou. Essas interpretações vão fazer mais mal do que bem. E o Senhor está declarando, se eu bebo dessa interpretação, eu estou bêbado, eu não vou compreender a verdade presente, e eu vou cair no vale de Acor, antitípico, que é Ezequiel 9. Isso aqui não é ameaça, não. Isso aqui é uma pessoa clamando, por favor, ouça a mensagem. Não é a voz de um inimigo, é a voz de uma pessoa que está suplicando para que vocês possam, pelo menos, investigar a mensagem. Pelo menos deixar um comentário pedindo, eu quero saber mais. Eu quero ter um PDF sobre isso. Eu quero ter um vídeo falando mais sobre isso. Pelo menos isso, um interesse. Para que, quando o juízo estiver acontecendo, o Espírito Santo vai fazer nos lembrar da rejeição, de a gente não ouvir, de a gente fechar os olhos, os ouvidos para a verdade que estava sendo pregada no vídeo. A gente ridicularizou o canal, os comentários era de perseguir, era de rejeitar a mensagem que estava sendo pregada. Então, todas essas ações, o Espírito Santo vai fazer nos lembrar quando o tempo da matança estiver sobre a igreja. Isso está muito breve. E nos últimos dias está muito breve isso de acontecer. Então, eu suplico a vocês, mais uma vez, deixe o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, por favor, clica no botão Seja Membro, que a primeira pessoa que fizer isso, eu vou destacar aqui e vou deixar o nome dessa pessoa numa live inteira, porque eu quero agradecer imensamente, porque está ajudando o avanço do reino, está ajudando o canal a crescer, está ajudando o canal a seguir o seu rumo e também avisar o povo de Deus do reino que vai ser estabelecido e vai ser inaugurado, né, através da Igreja Triunfante, os fiéis do povo de Deus. Então, agradeço imensamente vocês que estão aí. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar. O estudo foi 1h47 minutos. 1h47 minutos, né? Eu não costumo dar um estudo de 1h47, eu gosto de um estudo mais breve possível, mas o YouTube tem essa ferramenta de você aumentar a velocidade do vídeo, 1.5, 2.0, você aumenta a velocidade, você ouve e você termina o vídeo super rápido. Então, vamos fazer uma oração final para a gente agradecer a Deus por mais um estudo e agradecer a presença de todos que estão aqui, Luciene, Leonilda, sempre conosco, eu creio que o seu esposo também está contigo, irmã Cristiane, Sidney, agradeço os outros também que está aqui na live, mas não comentou. Às vezes a gente participa, a gente não comenta, tudo bem. Depois que o vídeo acabar, a transmissão terminar, deixe os seus comentários lá também. Faz com que o vídeo fique lá no topo e as suas curtidas e também compartilha. Eu sempre vou bater nisso aqui, nessa tecla, né? Para vocês possam já entender como que funciona o YouTube, tá bom? Então, na próxima segunda-feira, a gente vai apresentar um outro tema, e um tema de suma importância. Eu vou deixar um pouquinho de mistério, né, não vou revelar agora, mas durante a semana eu vou estar postando lá nos grupos do WhatsApp, também do Telegram, o novo estudo que a gente vai apresentar na segunda-feira que vem. Não perca, se inscreva no canal, deixe o sininho ativado e vocês não vão perder nenhuma profecia. Vamos fazer a nossa oração para a gente finalizar? Aqueles que puderem, fiquem de joelhos, eu já estou ficando aqui também, e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus, Pai querido, Deus poderoso, né? Magnífico de poder. Mais uma vez, terminamos mais um estudo na Tua presença, Pai. Obrigado por esses meios que o Senhor permitiu que viesse ao mundo, essas avenidas, né? Que essas redes sociais. Tem muitas pessoas passando nessas avenidas, muitos adventistas passando para lá e para cá, e graças a Deus, através dessas vias que o Senhor permitiu, estamos aqui, Pai, separando um dia voluntariamente para ensinar, dentro do possível, a mensagem que o Senhor quer passar para o seu povo. E através dos leigos, os filhos do ministério, né? Através desses filhos, Pai, que representam os leigos, nós estamos suplicando a todos nós, porque a gente venha se enquadrar a mensagem que o Senhor estabeleceu.
O Senhor enviou luz o suficiente para a gente não cair em erros e não beber o vinho que deixa a gente bêbado sem compreender a verdade presente. Que o Senhor possa conceder uma noite tranquila para nós, que cada alma que estava aqui seja visitada por Ti. Abençoe cada família aqui representada, Pai. Dê uma noite tranquila e uma presença dos seus anjos nos lares de cada um. Que o Senhor também possa abençoar aqueles que vão assistir esse vídeo depois, aqueles que vão comentar, aqueles que vão pedir oração, aqueles que estão suplicando misericórdia a Ti, Pai. Ouça os seus clamores, ouça as vozes dessas almas, Pai. Abençoe cada um deles. Nos ajude a compreender essa verdade. Nos conceda misericórdia, Pai. Nos ajude a salvar a gente de nós mesmos, porque somos maus, somos perversos, temos coração de pedra. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais estar suplicando misericórdia por Ti, Pai. Obrigado por esse estudo. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja Deus. Então, meus irmãos, quero agradecer a presença de vocês. Eu fico muito feliz. Vocês estão aqui nessa plataforma, né? Nesse YouTube, nessa via. O irmão João também está. Irmão João, eu vou querer você como... Vou colocar você como... eu esqueci o nome. Lá no YouTube tem um anfitrião que vai ficar ali olhando o chat, se alguém comentar alguma coisa que seja imprópria, você cuidar dessa gestão aí, se você quiser, tá bom? Eu vou entrar no seu PV depois e a gente vai conversar sobre isso. Então, Deus abençoe todos vocês, obrigado pela presença dos irmãos que acompanharam, aqueles que deixaram like, aqueles que deixaram comentário, aqueles que compartilharam. Eu quero, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva. Você que vai assistir depois, deixa o seu like e se inscreva no canal. Vai ajudar o avanço do reino. Então, até a próxima. Segunda-feira, o próximo tema, tá bom? Deus abençoe vocês e até mais. Maranata.